Certo, eu vou iniciar, como eu falei, aí quem for chegando aí eu vou adicionando aos poucos. Então, já tem uma gravado para vocês lá, né? Eu deixei a parte inicial da nossa disciplina lá, que é a parte de vetores, certo? A gente vai ver primeiro uma questão geométrica e depois algébrica. Então, na sala de hoje aqui, a gente vai dar início nessa parte aí de vetores e suas operações, isso olhando de forma geométrica. O que a gente tem aqui? Né? A gente tem as operações, então você sabe o que é um vetor, que é um conjunto lá de segmentos orientados que são equipolentes, né? Então, de certa forma, em um plano, um espaço, existe aí infinitos representantes de um vetor. Então, a adição vai ser o seguinte, como é que eu posso fazer, né, a operação de adição entre dois vetores aí? Vou tentar fazer aqui umas desenhos, a gente vai fazendo aos poucos, acho que dá para a gente fazer aqui. Tá, então, na adição, imagina que tem aqui nosso vetor, né, na verdade, nosso representante, que é o nosso vetor. Eu vou colocar outro vetor aqui, visto que eu vou precisar pelo menos dois para somar, né, eu vou colocar um caso distinto que são vetores de direções diferentes, né, para ficar mais entendido aí, certo? Tá, então, para fazer sentido a operação adição entre vetores, pelo menos geometricamente, a gente tem que ter que tem que seguir, né, o sentido dos vetores. Então, em outras palavras, né, que a extremidade de um vai ter que coincidir com a origem do outro aí, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que pegar um ou outro, né, e fazer com que aconteça isso, né, que a extremidade de um coincida com a origem do outro. Nesse desenho aqui que eu fiz, eu vou tentar fazer isso. Eu vou pegar aqui esse vetor, eu vou arrastar ele de tal forma aqui que a origem dele vai coincidir aí com a extremidade do outro, certo? E a soma desses dois vetores será esse vetor aqui, que a gente chama de vetor resultante, certo? Que vai sair da origem do primeiro até a extremidade aqui desse segundo vetor, certo? Desenho mais ou menos esse aqui, geometricamente. Existem alguns livros que tratam essa soma geométrica com uma regra do paralelogramo, né? Se você pesquisar aí, em alguns livros aparece aí regra do paralelogramo, né? Porque justamente a questão que vai surgir aqui, que na verdade é uma propriedade da adição em vetores, que é a comutatividade, né? Você pode inverter o sentido aí dos vetores, que a soma vai ser a mesma, certo? Isso acontece também, a gente observa, tanto algebricamente como geometricamente aí, em relação aos vetores. Só ver quem está entrando aqui. Então, esse caso aqui eu vou colocar, vou dar só nome para eles, vou chamar esse aqui de U, a gente já viu, né, que a gente pode dominar eles dessa forma, uma forma de colocar o nome do vetor, esse cara aqui eu vou chamar ele de V, certo? Logo, o vetor resultante aqui é o nosso U mais V. Ok? E como eu falei, né, existe a propriedade aí que é a comutatividade, que é o seguinte, deixa eu tentar fazer aqui no desenho. Primeiro vou apagar essa soma aqui. Deixa eu ver quem está entrando. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um vetor, né, outro representante desse vetor U aqui, né, que está, estou supondo que tem algo soprando, e está espalhado por aí de qualquer outro vetor de mesmo sentido, direção e comprimento, né. Então, nesse caso aqui, eu vou tentar copiar esse cara aqui, certo? De tal forma que ele vai estar bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu faço mais ou menos aqui. Esse cara aí que eu tracei, esse vetor aí que eu tracei é um vetor
que ele está representando o vetor U, né? E vai ter a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo comprimento. Ao mesmo ponto que eu posso pegar aqui esse vetor, o vetor V, né? E também traçar um representante para ele paralelo a ele. Então, esse cara bem aqui, deixa eu pegar o azul, bem aqui, vai ser um representante para V, vai ter mesmo sentido, direção e comprimento, certo? São paralelos. Então, daí o que acontece? Esse cara aqui, ele também é o V, e esse cara aqui, ele é o U, certo? E a soma aqui continua sendo a mesma, sendo que a gente formou aqui essa figura, se for considerar aí os vetores como nossos, os segmentos que estão ligando a região, esse cara é um paralelogramo, né? E de fato aqui a soma vai ser sempre a mesma, no caso aqui é sempre U mais V, tanto faz. E acontece aqui a primeira propriedade, né, que é comutativa. Isso é importante que você vai observar isso tanto em vetores de forma geométrica, em espaços como o plano cartesiano, que é no caso é o R2, ou o espaço tridimensional aí, que é o R3, que eu tenho o seguinte, que é uma propriedade que só tenho dois vetores, então U mais V é igual a V mais U, né? Para todo U e V pertencente ao mesmo espaço. Depois a gente vai ver mais detalhe que é um espaço de vetores, né? Que é um espaço vetorial. Certo? Tanto aqui, como eu falei, existe aí as propriedades. A primeira é a comutatividade. Deixa eu copiar meu desenho, vai ficar melhor para entender. Deixa eu copiar esse aqui. Então, a gente tem a comutatividade, que é a primeira propriedade, que é essa que eu falei anteriormente, que dá dois vetores U e V, então a soma de U mais V é igual a V mais U, né? É comutativo. Na verdade, são essas operações, se você lembrar, a gente aprende nos anos iniciais dos nossos estudos, né? No caso ali, nossas séries iniciais, nossos primeiros períodos, que agora são séries. Que são propriedades em relação às operações. Tipo, nem toda operação atende essas propriedades. No nosso caso específico aí, em relação aos vetores, vai atender. Uma é essa comutatividade, a segunda é a associatividade, né? Eu posso associar. Então, nesse caso, eu preciso ter três vetores aqui. Eu vou ter aqui U mais V mais W, certo? Sendo que pela nossa operação eu estou associando, né, os vetores V e mais W em uma operação só. Né? Primeiro, depois eu vou somar com U. E para essa propriedade, isso aqui eu posso dizer que eu posso associar também. Caso eu possa fazer U mais V mais W. Essa soma aqui sempre acontece, certo? E geometricamente, é só você pegar aqui um vetor que já é resultante de a soma de dois vetores e somar com um terceiro vetor. Então, se você fizer isso, de certa forma, você vai ter a mesma propriedade que acontece aqui em cima. Né? Se você tomar como U mais V um vetor e depois V mais W outro vetor, é meio que vai acontecer o que está aqui em cima. Se você pegar dois vetores e somar, eles vai ter um resultante, somar com o terceiro vetor, não vai mudar a soma final entre eles, certo? Essa é a segunda propriedade aí que é associativa. O terceiro é o elemento neutro da adição. Nesse caso aqui, existe um vetor e quando você somar com ele, vai retornar o vetor original. Então, bora supor que existe aqui, que é o nosso vetor nulo lá, que a gente viu, que fazia, como eu falei para você na primeira aula que eu gravei, de certa forma faz sentido você definir um vetor que não tem medida, né? Que ele, no caso, a origem coincide com a extremidade, ele tem tamanho zero, medida nula, então faz sentido porque ele vai ser chamado de elemento neutro aí em relação à adição. Que é basicamente o seguinte, você pegar aqui, vou chamar de U, né? Esse cara aqui é um vetor, esse cara aqui é diferente, né, do vetor nulo, ou seja, ele tem medida, tem uma direção e um comprimento, somar com o vetor, que eu posso chamar aqui de zero,
Aí depois você vai ver que, na verdade, você pode chamar de qualquer coisa esse vetor neutro aqui, porque, na verdade, a ideia de vetor vai muito além do que a gente viu, que é forma geométrica. Então, por enquanto, eu estou chamando de zero aqui, mas pode aparecer outra letra pela frente. Então, aqui, U mais zero vai me dar aqui zero mais U, né, que é usar a propriedade aqui comutativa, que vai me retornar U. Esse cara aqui, esse que a gente chama de zero, é o vetor neutro aí da adição, né? Quando eu somar ele, vai retornar o vetor original para mim. Existe o elemento oposto da adição, também isso é importante aí, que todo vetor tem seu oposto. A gente viu também nas definições iniciais que dado um vetor no seu plano, no seu espaço, vai existir um vetor que ele é oposto a ele, ou seja, de sentido contrário, né? Ou, em outras palavras, vai ter um sentido diferente. Eu vou pegar aqui um vetor, traçar aqui, deixa eu, aqui. Então, imagine que eu tenho esse vetor, chamar de vetor U, certo? Esse vetor dado, vai existir o seu oposto, né? Que é um vetor que tem a mesma direção, mesmo complemento, porém, ele vai ter o sentido contrário. Então, seria mais ou menos assim. Deixa eu fazer aqui. Olha o contrário. Seria assim. Opa. Pronto. Esse cara aqui, eu vou chamar ele de V, né, simplesmente, mas depois a gente vai ver que é o menos U. Ele é o mesmo vetor que tem a direção, né, a reta suporte é a mesma de ambos, só que tem, e tamanhos iguais, né, só que tem sentidos diferentes. Então, por definição, esse meu V aqui, ele é o menos U, certo? Então, esse elemento oposto, que é uma condição que tem que ter depois para definir vetor, ele é uma propriedade também da adição que existe, né? Ou seja, quando você pegar esse elemento oposto e somar com o vetor, vai dar o elemento neutro aí, que no caso é o zero na adição. Só ver quem entrou aqui, a gente faz a operação. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo o seguinte, né? Se você somar, então, U mais o V. Nesse caso aqui é U mais menos U. Opa, travou minha caneta. Menos U. Esse cara aqui me retorna o nosso vetor nulo em relação à soma aí, né? A adição de vetores. Ok? Em relação à diferença, né, enquanto operação, na verdade acontece o seguinte: quando você faz a diferença de vetores, você está somando vetores tais que um deles é o oposto do vetor original. Então aqui, o que eu vou fazer? Certo? Eu vou pegar dois vetores da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui. Então aqui eu vou traçar esse vetor bem aqui, vou chamar ele de U, certo? E vou fazer o outro vetor aqui, colocar ele bem aqui, e esse cara aqui eu vou chamar ele de V, certo? Só que eu quero fazer a operação de diferença. Você vai ver que, na verdade, a diferença ele é um caso particular da nossa soma e da nossa adição, né? Porque, na verdade, só vai ser multiplicado por menos 1 em relação aos vetores. Eu quero fazer o seguinte, quero fazer a seguinte operação. U mais menos V, né? Essa aqui é a nossa, teoricamente, a nossa diferença, mas se a gente for olhar estritamente, não existe diferença entre vetores, mas sim a soma pelo elemento oposto de um vetor que já é dado. Então é só pegar o seguinte, pegar outro vetor que ele é oposto a esse vetor V e fazer a soma, né?
Então, nesse caso aqui, vou tentar fazer o desenho que é o oposto dele. Então, seria fazer aqui. Aqui, pronto. Esse cara aqui, ele tem a mesma direção, mesmo sentido e o mesmo... melhor, é a mesma direção, mesmo comprimento, só que sentido diferente do vetor V. Então, eu posso dizer que ele é o oposto de V. Agora sim, eu vou fazer a soma desses dois do U com menos V, que vai me dar a diferença entre dois vetores aí. Então, aqui, eu vou só fazer o seguinte, vou pegar o representante deles. Então, seria aqui o vetor U. Tem que pegar um vetor de mesmo sentido, direção e comprimento do U, que ele está aí no nosso plano. Então, vou fazer aqui, digamos. Aqui, ó. Esse cara aqui, ele é o U. E vou pegar o representante do menos V, de tal forma que tem que ser lá a questão da propriedade, né, de soma de vetores, que a extremidade tem que coincidir com a origem do outro. Então, esse cara aqui, vou trocar, fazer o azul, vai ser um representante do menos V, que vai estar mais ou menos assim. Pronto. Esse cara que eu tracei aí agora, azul, ele é o menos V também. Agora faz sentido, né? Fazer a soma aí, já que tá acontecendo aqui o que eu queria, né? Que a extremidade de um está coincidindo aí com a origem do outro. E a resultante, esse cara aqui, opa, pegar o vetor, é esse aqui, né? Pronto. E esse vetor aqui é o nosso U menos V, se você quiser colocar assim, ou menos V mais U, certo? Tranquilo até aí? Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Tranquilo, sim. Sim, professor. Beleza. Tá, Sim. então passar aqui para multiplicação por escalar, que é outra operação. Então, a gente viu que existe a soma dos vetores, tem a regrinha do paralelogramo, que isso é importante geometricamente. De fato, isso, a parte geométrica, a gente não vai se prender tanto, né, que é a parte inicial, mas você tem que entender o que de fato acontece se a gente for somar vetores aí no plano, no espaço, ou qualquer outra coisa que vai além disso. Tem a diferença, né, que na verdade é uma soma, a diferença de vetores aí, que é a soma de um vetor com o oposto de outro. E agora a gente vai ver a multiplicação por escalar, né? O escalar é o nosso número, né, que pertence a um conjunto aí. Esse cara aí, ele pode ser um número real, certo? Ou até mesmo um número complexo, dependendo daquilo que você está fazendo, nessas operações. Vou fazer aqui embaixo. Deixa eu colocar bem aqui. Tá, multiplicação por escalar. Primeira coisa, eu vou traçar um vetor aqui. Esse vetor aqui chamar de U. Geralmente eu vou chamar só de uma letra lá, na notação, pode ser que apareça AB, ou algo assim, ou B menos A, mas todas as notações são válidas. Para ganhar tempo, eu sempre vou chamar de uma letra minúscula aí, o vetor, ou o V ou W. Então, aqui, a gente vai ter ali o escalar. Como eu falei, o do escalar, ele é um número para a gente, né? Que não é, tudo que não é vetor é escalar. Ele pode ser um número real, chamar de alfa aqui, então pode pertencer aos reais, ou ainda esse alfa pode pertencer aos números complexos, né? Em ambos os casos aqui são escalares. Então, a multiplicação de escalar, você vai gerar um outro vetor. Então, se eu fizer alfa vezes o vetor U, esse cara aqui vai me dar um outro vetor, que eu posso chamar de V, digamos, a resultante. Aí vai depender de quem é esse teu escalar. Se é um número positivo, se é um número negativo, se é um número maior que 1, se é um número que está entre 0 e 1. Tudo isso vai implicar o que vai resultar quando você multiplicar esse seu vetor por esse alfa aí. Então, nesse caso, bora ver aqui, né? Para ver detalhado, ficar melhor para entender. Primeiro, é quando o alfa é menor que 0. Bora fazer logo esse caso aqui. Ou seja, o alfa é negativo. Eu estou pegando o primeiro alfa real,
Depois a gente pode ver o caso complexo, mas inicialmente a gente vai tratar isso como tudo número real. O complexo é um caso aí que a gente pode depois aprofundar mais. Então, o primeiro alfa é menor que zero, acontece o seguinte, quando eu fazer alfa vezes u, ele vai me dar um vetor que está multiplicado por menor que zero, ou seja, vai ser negativo, certo? Logo, o que vai acontecer com o vetor original u? E vai ter a mesma direção, vai ter o mesmo comprimento, porém vai ter o sentido oposto. Então, nesse caso aqui, é como se eu pegasse o nosso vetor u, fazer aqui, e traçasse ele melhor. Deixa eu fazer aqui assim, certo? E esse cara aqui vai ser o meu alfa u. Trocou o sentido. Além disso, pode ser o seguinte, pode ser que ele aumente ou diminua de tamanho. Vai também depender do alfa aí. Você pode observar melhor isso quando você toma um número entre 0 e 1. Então, vou ter outro caso aqui. Na verdade, existem vários casos. Eu vou colocar só alguns para a gente entender o que acontece. Que é quando meu alfa ele é maior que 0 e menor que 1. Ele é positivo. Maior que 1, a gente sabe que ele vai manter o sentido. Tipo, se você fizer um vetor que tem tamanho 2, multiplicar por 2, vai dobrar de tamanho. Então, maior que 1, não tem problema. Agora, quando tiver entre 0 e 1, significa que ele vai diminuir, né? Porque você vai pegar uma fração ali, que é um número menor que 1. Então, quando você faz isso, não vai mudar o sentido, a direção, mas vai mudar o tamanho. Então, eu fazer o alfa vezes u aqui, é como se eu pegasse o vetor u e diminuísse ou aumentasse ele. Ia depender do alfa. E nesse caso, ele vai diminuir, né? Então, é como se fizesse aqui, assim. Agora, esse cara aqui é o meu alfa u. Ou seja, diminuir o tamanho em relação ao original aqui, que é esse u, mas ele permaneceu aí, né? O sentido e a direção. Certo? E tem as propriedades agora aqui, né, que a gente pode ver em relação à multiplicação por escalar. A primeira é a nossa associatividade. Então, no caso aqui, vou escrever bem aqui para ficar melhor. Que é o seguinte, que alfa vezes beta vezes u, eu posso dizer que isso aqui é alfa vezes beta vezes o vetor u, certo? Se você multiplicar o seu vetor por um escalar beta e depois novamente multiplicar por alfa, significa que também você pode multiplicar alfa e beta e depois multiplicar pelo vetor, que vai dar o mesmo resultante. Essa é associativa aí. A segunda propriedade lá é a distribuição, né? Que é a distribuição em relação ao escalar. Você vai distribuir um escalar, né, para dois vetores. Que é o seguinte, que alfa vezes u mais v. Esse cara aqui é alfa u mais alfa v. Você vai distribuir o escalar em relação à soma dos vetores. A quarta ali, a terceira, é a distributiva só em relação ao vetor. Você vai distribuir o vetor na soma do escalar. Então, aqui, você vai ter... Vou deixar o seguinte, vou deixar v, que vai multiplicar aqui alfa mais beta. Esse cara aqui é alfa v mais beta v, certo? A distributiva em relação ao vetor também é válida na soma de vetores. Por enquanto, a gente está imaginando que isso está valendo lá para R2, R3, né, que são os espaços que a gente está habituado a trabalhar. E a última aqui é o elemento neutro da multiplicação por escalar, que é o nosso 1, certo? Então, aqui nosso elemento neutro é você multiplicar 1 vezes o vetor u, vai me retornar u, certo? É o nosso escalar. Esse 1 aqui é o nosso número real, né, que a gente conhece lá do corpo do conjunto de números reais, certo? Então, essa foi a parte inicial aqui, que eu queria falar com operações. Então, basicamente é o seguinte, o que a gente tem que se preocupar mais, inicial, em relação geometricamente?
multiplicação por escalar e soma de vetores aí, e diferença que é um caso da soma. E as suas propriedades. Diante disso, a gente consegue fazer muita coisa já. Vou passar aqui para a segunda parte, que já é fazer operações visando, né, está utilizando aí os espaços, no caso o R2, que é o nosso plano cartesiano, e o R3, que é o espaço tridimensional. Aproveitando também, me lembrei agora uma dúvida surgiu, perguntaram sobre as aulas, né, a sequência das aulas está lá, que tá numerado errado, né, o 2 está no 3, o 3 é 4, assim por diante. Na verdade foi um erro, porque tinha uma aula anterior, né, que eu gravei para a turma anterior, que não está lá. Foi uma aula específica para a turma anterior, então por isso que não está lá, está a partir da aula 3. Mas segue, vai ser a mesma, o conteúdo, né? Não está faltando conteúdo, tá tudo lá. Então, teoricamente, isso aqui é nossa... Eu ia fazer a aula 2 e 3, 3 e 4, mas não tem problema. Então, bora ver agora como é que fica as operações agora sim, olhando os espaços aí. O primeiro, que é o mais habituado a gente trabalhar, é o R2. O R2 é o nosso plano cartesiano, né? Ou seja, é x, y pertencente aos reais, tal que eu vou ter os paraordenados x e y pertencente aqui a um espaço chamado espaço vetorial, depois a gente vai ver com mais detalhes, chamado do R2 aqui. Certo? Esse é o nosso plano. Tá, então, a primeira definição é decomposição de vetores no R2. Então, dado três vetores aí, né? V1, V2 e U, dá para enxergar, acho que dá, né? Tá pequeno ali, mas acho que dá para enxergar. V1, V2, U. Podemos determinar o vetor U em termos do vetor V1 e V2 aí, que são colineares, certo? O que está acontecendo aqui? Primeira coisa, eu vou traçar o plano cartesiano. A gente vai, por enquanto, o que a gente está fazendo aqui. Aqui o nosso plano cartesiano tem nossas ordenadas e as abscissas aqui. Então, para todo o plano aí eu consigo determinar um vetor que está nesse plano. Então, vou fazer aqui. O caso trivial é quando sai da nossa origem. Aqui, digamos. Acho que bem aqui está melhor. Tá. Esse cara aqui, ele vai ter uma coordenada no x, né, que é a nossa abscissa, chamar de x0 aqui, e vai ter uma coordenada no y, que é o nosso y0. Certo? Então, esse cara aqui, além de ser chamado, posso chamar de uma letra qualquer, que é o U, ele tem um representante que é o paraordenado, né? Eu posso representar ele como x0 aqui, y0. Certo? Simplesmente porque ele está saindo da origem. Então, qualquer ponto, uma coisa que já fica estabelecida para qualquer ponto dado no plano ou no espaço, ele determina o vetor para a gente que sai da origem. Então, eu vou logo colocar aqui o seguinte, que se você colocar um vetor xy, esse cara aqui, ele é um vetor no R2, certo? Qualquer ponto paraordenado no R2, ele é um vetor também. Daí eu precisar de outro ponto aqui, outro vetor, para fazer essa combinação de dois vetores, né? V1 e V2, acho que vai me gerar esse vetor U aí. Nesse caso aqui, eu tenho que encontrar vetores que eu vou somar e vai chegar, né, nessa soma. Aqui, se você pegar, o mais trivial você vai ver que é quando você faz a regra aí do paralelogramo e gera a seguinte figura. Eu vou fazer, deixa eu ver se dá para fazer aqui. Outra cor, deixa eu ver se verde. Vou apagar esse x0 aqui, para ficar melhor para entender. Aqui. Imagina o seguinte, que eu vou ter aqui um vetor que ele vai sair da origem e vai ter aqui a sua extremidade nesse ponto, em cima do eixo x. Certo? E outro vetor, né, que vai sair também da origem e vai ter extremidade bem aqui, ó.
Eu consigo determinar esses dois vetores aí. Além disso, eu vou dar nome para eles, chamar de V1 e V2. Então, aqui vou só dar o nome. Aqui, vou chamar esse cara aqui de V1. E esse cara aqui de V2. Né, que está na vertical aqui ou na horizontal. Na verdade, vai ter aí o ângulo entre eles, que é 90 graus, mas por enquanto a gente não está se preocupando com isso. Só pela construção, eu consigo ver que se eu somar os dois, V1 e V2, a resultante é o próprio U. Então, essa definição inicial, ele fala o seguinte, que qualquer vetor no plano, ele é uma combinação ou uma soma de vetores que estão aí no espaço, no plano R2, em relação às suas coordenadas. Então, aqui, vou trazer só para cá agora para entender que está acontecendo a soma aí, né, geométrica. A gente está vendo. Então, vou traçar aqui em vez, colocar aqui embaixo. Esse cara aqui é o vetor na vertical. Inclusive, eu até sei quem é a coordenada dele, né? Daqui a pouco eu vou colocar. E esse cara aqui embaixo é o vetor na horizontal. Certo? Quem está entrando aqui. Então, quando eu faço o seguinte, eu vou pegar esse vetor que é o representante dele, e vou arrastar daqui para cima, porque ele vai fazer sentido para mim fazer a soma, visto que a origem dele vai coincidir aí com a extremidade do outro, certo? E a resultante é justamente esse vetor bem aqui, ó, que sai dessa origem e vem para cá. Que nesse caso aqui é o nosso vetor U. Certo? E como eu falei, a gente conhece as coordenadas do V1 e do V2. Aqui é o V1 e aqui é o V2, né? Deixa eu melhorar aqui. O V1, quem são as coordenadas dele, né? A abscissa, ele está em cima do x0, então aqui é x0. E a ordenada é 0, né? Porque a gente está em cima do eixo x. E o V2, ele vai ter abscissa 0, porque está em cima do eixo y, e ordenada y0. Certo? Então, quando eu somar esses dois, geometricamente já está sendo somado aqui, né? Eu sei que é resultante. Então, eu consigo ver que aqui vai ser V1 mais V2, que vai me dar aquele U lá, que eu primeiro coloquei pela construção. E, além disso, eu tenho as coordenadas. E eu sei como é que soma. E agora eu consigo somar isso algebricamente. Além de ter a soma geométrica, que eu estou vendo, aquele vetor vermelho lá, que é resultante, eu tenho a soma algébrica, que é V1 mais V2. É você somar os vetores em relação aos seus componentes. Então, aqui é x0, 0, mais 0, y0. E quando você soma esses caras aqui, né? Aí vai ser uma soma já em uma soma, a gente chama soma usual ou soma trivial do espaço do R2, que seria x0 mais 0, 0 mais y0. Aqui dentro eu tenho uma soma de números reais, né, normal, então vai ser x0, que nesse caso é diferente de 0 para a gente, então vai dar 0, x0, e 0 mais y0 vai dar nosso y0. E esse cara aqui é o nosso U, que a gente viu lá no início, né, que eu queria mostrar. Então, de fato, você pega um vetor que está no plano, no R2 aí, você consegue decompor ele na soma de outros vetores, né, que o caso mais simples é quando sai da origem, né, não tem uma das componentes. É a do vetor, certo? Deixa eu ver se eu tenho entrando aqui. Um caso numérico aqui, só para a gente ver, um exemplo. O vetor, vou pegar aqui um V1, 1 e 0, e o V2,
0 e 1. Quando eu faço V1 mais V2, aí você somar 0 mais 0, 1. Esse cara aqui me retorna 1 e 1, né? Que é justamente o vetor que vai estar lá, que vai ter a extremidade dele no ponto 1 e 1. Então aqui, se a gente fosse eu fazer o desenho, só para a gente entender, melhor, deixa eu fazer o seguinte. Traçar nosso plano aqui, melhor nossos eixos, né? Eu vou traçar esses caras aqui, ó. Só dar o nome para eles, vou dizer que bem aqui é 1, bem aqui é 1 também. Que são os pontos, né? Se a gente for para observar, aqui é x, aqui é y. Esse ponto aqui é o ponto de abscissa 1 ordenada a 0. E esse cara aqui é o ponto de abscissa 0 ordenada a 1. Quando eu somar esses dois vetores aqui, vai me dar um resultante, que é o vetor de componentes ruim 1, né? Que é justamente o cara que coincide lá com a extremidade, né? Então, sai aqui da origem e vai até aqui, mais ou menos. Então, esse vetor aqui, chamei de U, e vai ser representado pelo ponto 1 e 1. Isso vale para qualquer ponto. Se você pegar dois pontos que eu acho que é no plano e somar, você vai ter aí o terceiro ponto, né? Mas esse ponto também representa um vetor para a gente. Então, outro exemplo aqui. Se eu pegar V1 igual a 3 menos 1 e V2, 4 e 2, se eu somar esses vetores aí, significa que vai ter um terceiro vetor, chamado de U, que vai ser Q, né? Que vai ser a somar direto aqui lá de componente a componente, que é a abscissa ordenada a ordenada. Que no caso aqui vai dar 7, né? 3 mais 4 e aí vai dar 1, né? Que é menos 1 e 2. Certo? Essa é a ideia aí. Ok? Essa é a parte aí de operações com vetores. Onde é que eu tô? Tá, deixa eu voltar aqui agora. Falar um pouco aqui de... Tá, então decomposição no vetor do R2, então dizemos que U é uma combinação linear de vetores V1 e V2, onde V1 e V2 formam uma base do plano, e alfa1 e alfa2 são as componentes. Então a gente viu aqui, nesse exemplo que eu tracei para vocês, né, que eu consigo somar, né, dois vetores, e esses caras aí, eles geram para mim um terceiro vetor. Isso é chamado de combinação linear. Então você pega dois vetores, depois a gente vai ver isso que vai se estender além de vetores no plano e no espaço. Vai ter várias coisas. Alguém levantou a mão, pode perguntar, fica à vontade. Oi, professor, consegue me ouvir? Sim, tá baixo, Uma mas sim. dúvida, quero saber se é possível usar a regra da hipotenusa, o teorema de Pitágoras, nesse triângulo que o senhor desenhou. Também é possível, mas no caso você vai utilizar lá, tem que observar quem são as componentes, né? E nesse caso aí, como sai da origem, de fato, né, ele vai coincidir com o tamanho do vetor. Aí você pode usar o teorema de Pitágoras para esse caso, mas nem sempre o caso, né? Nesse caso é o caso mais trivial, como eu falei, sai da origem, e como tem 90 graus, né, na origem, aí sim dá para usar o teorema de Pitágoras. Se não tiver 90 graus lá, tem que usar outro resultado, que não seria mais esse modo geral, né? Mas pode ser utilizar o teorema de Pitágoras, para esse caso aí, né, 90 graus. Quem mais ia perguntar? Ou não? Ouviu alguém levantar a mão depois? Entendeu? Tranquilo? Sim, professor. Tá, então, então voltando à definição aqui, então a decomposição de vetores que eu falei, você tem aí dois vetores do plano, você pode somar eles e encontrar um terceiro vetor. A essa condição a gente chama de combinação linear. Então, quando você pega dois vetores, no caso está vendo só o plano agora, né? E soma eles, chama combinação linear. E esse caso aí, a gente fala que esses dois vetores eles são uma base, né, do R2, uma base que é uma coisa que a gente vai ver também mais na frente, mais detalhada, é que ele gera qualquer vetor do R2. Então,
Tá assim, me deu um vetor do R2, a um ponto, menos 30 e 100. Esse menos 30 e 100, né, abscissa menos 30 e ordenada a 100, ele vai me dar um vetor que sai da origem do sistema. Além disso, eu vou, com certeza, vou encontrar dois vetores, que quando eu somar eles, vai me dar esse menos 30 e 100. Então, esse cara aí é chamado, esses dois vetores que você somar, é chamado de base. Ou seja, com eles você consegue gerar qualquer vetor do R2. Mas deixa eu ver isso com mais detalhes depois, quando entrar na parte de espaços vetoriais. Por enquanto, você tem que ter uma ideia geometricamente e uma ideia algébrica, o que pode acontecer com os vetores. Tá, além disso, a gente pode também falar de bases ortonormais. Tem uma condição aqui, que é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Tá, tranquilo. Então, o que é uma base ortonormal? É uma base que tem duas condições. Primeiro, os vetores que fazem parte desse conjunto, eles têm 90 graus entre si. O que está acontecendo aqui, né? É um ângulo reto. Por definição, na construção do espaço do R2, do plano cartesiano, ele é formado por duas semi-retas, tais que elas se encontram em um ponto. E esse ponto ele forma 90 graus, né? Esse ângulo bem aqui, ó. Vou fazer o desenho aqui embaixo, para a gente entender. Deixa eu fazer aqui, pronto. Esse cara aqui, estou supondo que ele é o nosso plano, é o nosso R2. Esse ângulo aqui é 90 graus. E então, se eu pegar qualquer dois vetores que tenham 90 graus aí, ele já é uma condição para fazer parte de uma base ortonormal. Ou seja, esse cara aqui e esse cara aqui, né? V1, digamos aqui, V2 é chamado de... São bases ortonormais porque o ângulo, por enquanto, é uma condição, né? Porque o ângulo entre eles é 90 graus. Deixa eu ver com mais detalhe depois como é que encontra o ângulo, mas a ideia é que tem 90 graus aí. E a segunda condição é que esteja de tamanho igual a 1. A gente viu lá também no início do conteúdo, eu fiz a aula, sobre norma, né, tamanho de vetor, comprimento, módulo. Se ele chamar de unitário, se ele tem tamanho igual a 1 aí. Além disso, a gente pode ver o seguinte, que existe representante para ele, né? Esse aqui é o caso que sai da origem, mas eu posso pegar dois vetores aqui, que... deixa eu fazer aqui assim, pronto. Aqui e aqui. Chamar aqui de A1 e A2. Certo? São vetores também, A1 e A2. Por construção, esses caras têm 90 graus entre eles e são representantes, né, da base aí, certo? Então, nesse caso que eu fui lá em cima, que eu mostrei para vocês que eu peguei dois vetores, eu chamei de V1 lá, o vetor que tem a abscissa 1 e ordenada 0, e V2, aqui é 0 e 1. Esses caras aqui, né, eu percebo que vai ter mesmas condições de ser uma base ortonormal. Por quê? Primeiro, o ângulo entre eles é 90 graus. Então, esse cara aqui está em cima da reta X, e esse aqui está em cima da reta Y. Então, por construção, já sei que tem 90 graus entre eles, certo? E a segunda coisa é que tem tamanho igual a 1. Depois de ver como é que calcula o módulo de um vetor, ou o comprimento, existe aí uma expressão para calcular isso, mas só por construção a gente consegue ver que o tamanho é igual a 1, né? Inclusive, agora o aluno perguntou, né, em relação se eu podia usar Pitágoras. Pode, porque eu consigo ver que, nesse caso aí, e vai me dar o tamanho do vetor. Que se esse cara aqui é 1, e aqui também é 1, significa que a distância da origem, que é 0 até esse cara, é 1. Então, aí também tem que tamanho igual a 1 desse vetor V1. E acontece a mesma coisa se eu pegar aqui o vetor V2. Ele sai da origem até um ponto que é 1. Então, logo, o tamanho, né, que vai a distância do 0 a 1 é 1. Então, também tem tamanho igual a 1 dos dois. Então, esses caras aqui, antes da pergunta do Hernandes, que é o seguinte, que
o módulo, no caso aqui tem a notação de módulo, né? O módulo V1 é igual a 1, de fato, unidade de comprimento aqui. E o módulo de V2 também é igual a 1, unidade de comprimento. Só por construção, por enquanto eu realmente não provei que é igual a 1, mas por construção eu vi que é igual a 1. E esse caso, então, esses dois vetores aí, ó, 1 e 0 e 0 e 1, formam uma base. E essa base é chamada de base ortonormal. Agora sim, pode perguntar quem queria perguntar. Oi, professor, só informando que eu e Ilana, a gente vai participar da reunião do colegiado, viu? Então a gente vai ter que ser retirado da sala. Sem problema, tá gravando, só depois acompanha lá. Ok, então a gente definiu o que é uma base ortonormal. Então, quando eu falo em base ortonormal, tem que ter essas duas condições. São dois vetores que são 90 graus entre si e tem tamanho igual a 1. Aí você pode perguntar, só existem esses vetores que formam uma base? Não, existe outras bases. Essa é uma base específica do R2, do plano cartesiano. A gente chama de base canônica do R2. Depois a gente vai ver com mais detalhes também na parte de fácil vetoriais. Mas existe, só para ter uma ideia, né? Existe uma base chamada de base canônica do R2, que são esses dois vetores aí, o 0 e 1 e o 1 e 0. Né? Fazem isso. Com eles, consigo gerar qualquer outro vetor do R2. E aqui embaixo eu deixei, né? Tá, a base canônica, se você consegue enxergar, que são os três vetores, aqui no R2, nesse caso aqui, é o R2, que são dois vetores, né? Geralmente você encontra nos livros aí, nas referências, ou I ou J, né? I e J, depois vai ter o K, mas nos casos aí tá no R3, I e J, ou esse E1 e E2. São também notações que geralmente aparecem na referência aí nos livros, na parte de álgebra linear e também de geometria analítica, certo? Então, é importante essa ideia que você tem que ter em relação à base, né? Porque, como falei, com esses vetores você consegue encontrar qualquer outro vetor em relação ao plano cartesiano. Certo? Tá, e aqui que a gente tem, né? A definição, como falei, agora a expressão analítica, né? Qualquer outro vetor pode ser escrito lá como combinação linear de vetores da base do plano. Nesse caso aqui, ó, eu peguei esse U aqui é um vetor genérico, né, do R2, e eu fiz a soma deles com x I mais y j aqui. Onde o I e J a gente conhece, já vi, né? É 1 e 0, isso é importante, que vai aparecer uma notação e você não tem que estar ciente quem é o I e o J, ou E1 e E2. O I é componente 1 e 0 e o J é 0 e 1, certo? E tem outras palavras, o que ele está fazendo aqui para a gente, né? Essa conta. Ele está fazendo x vezes 1 e 0, né? Que é o nosso izinho, mais y vezes o 0 e 1, certo? Nesse caso aqui, aí vai entrar as operações usuais de relação da multiplicação do escalar pelo vetor, e depois soma de vetores. Nesse caso aqui, o x e o y fazem um papel de um escalar aí, né? Porque são valores soltos aí da soma. E não são vetores, são escalares. Então, quando você fazer essa soma aqui, você vai fazer a distribuição do escalar em cada componente do vetor. Então, aqui vai me dar x vezes 1, que vai me dar x vezes 0, que é 0, mais y vezes 0, que é 0, e y vezes 1, que é y. E esse cara aqui me retorna, que quando eu somar os dois, né, componente a componente, vai me dar x, y. Ou seja, que de fato, esse vetor aqui, qualquer vetor, você consegue encontrar ele no plano R2, só simplesmente escrevendo ele como uma combinação linear, né, ou soma dos vetores I e J. Deixa eu fazer outro exemplo aqui, numérico. Olha, esse vetor que eu peguei aqui anteriormente... Sempre tem que utilizar o 1 e o 0 para poder achar o vetor? Nesse caso, o 1 e o 0, eles são chamados de base canônica, como fosse o caso mais simples. Sabe? Existem outros casos de componente de vetores, mas, de fato, o que é logo de cara, a gente sabe que qualquer ponto é dado em combinação de 1 e 0 e 0 e 1. Sempre vai acontecer isso.
Existe outro, existe, mas a gente chama de base canônica, né? Que é inteiramente Quando o senhor falou escalares, é porque seria o primeiro x e o y, seria só as coordenadas, né? Isso que eu quis dizer. Exatamente. No caso, x, y coordenadas, quando eu escrevo ele com uma soma de vetores, passam 6 escalares para a gente ainda. Tá, eu vou aplicar essa mesma condição aqui para esse vetor, né? Que é o 7, 1. É um vetor que eu peguei, né? Que tem ali, vai ter a nossa abscissa, digamos aqui, né? Vai ter a abscissa 7 e ordenada 1. É um vetor que está lá no nosso plano. Ou um ponto. E, por definição, ele é a combinação linear de vetores, né, da base. E uma base que eu sei, que, como eu falei para você tem que saber, já que essa é uma base muito utilizada, que é a base canônica. Então, aqui vai me dar... O que faz o papel do x ali é o 7 vezes i, mais... E o papel do y é 1, né? 1 vezes j. Certo? E se a gente for olhar, você pode fazer as operações só para confirmar aí, ó. Aqui vai me dar 7 vezes. Mas quem é o i? O i é importante você sempre saber, que é a abscissa 1 ordenada a 0, mais uma vez o j. Quem é o j? É a abscissa 0 ordenada a 1. Então aqui vai ser uma multiplicação, o 7 e 1 são escalares, multiplicado pelos vetores. Daqui vai me dar 7 e 0, mais 0 e 1, né? Se eu multiplicar aqui os valores. E quando eu somar os vetores, vai me dar aqui 7 e 1. Que é justamente o nosso vetor original aqui. Certo? Isso cai naquela condição lá, né? Que você consegue duas coisas. Escrever qualquer vetor ou ponto do R2 como combinação linear dos dois vetores do R2, que é o I e o J, ou seja, 1, 0, 0, 1. Certo? E além disso, eu mostrei que existe uma soma geométrica em relação a esse vetor que é o 7, 1 aí, que é o exemplo, que é como se eu pegasse o V1, que é 7, 0, mais o V2, que é 1 e 0. Né? São dois vetores aí que estão no plano. E se eu somar, depois você verifica também a forma geométrica. Né? Pega o seu papel quadriculado lá, traça esses dois vetores, dois pontos lá, o 7 e 0, depois o 1, 0. Traça os vetores, depois soma geometricamente. Você vai ver que vai dar certinho no 7 e 1, a resultante deles. Certo? Tá. E aqui tem as operações, né, que é as propriedades. São operações, no caso aí, utilizando as operações usuais, como eu falei para vocês, em relação aos vetores. Eu vou só tentar fazer o seguinte. Como vai estar lá, eu vou apagar essa parte aqui. Para gravar, depois você vai acompanhar, que eu quero escrever aqui do lado. Pronto. Aqui são operações que eu falei para você. A primeira é igualdade. Então, você define já um vetor no R2. Toda vez que falar em vetor do R2, eu sei que é uma coisa assim. É uma coisa que tem... É um U, digamos, ou AB, né, se você quiser colocar assim também. Que vai ter um X e vai ter um Y. Certo? Isso aqui é um vetor no R2. Sempre tem duas componentes. E com eles eu posso fazer operações. Então, eu vou pegar dois vetores aqui só para ilustrar essa parte das operações e ver o que acontece. Vou chamar aqui de U, que é 1 e 1 aqui. E pegar outro vetor V, chamei de AB, vou dar outro CD aqui, digamos, que é X2, Y2. Certo? Tá, então a primeira igualdade, quando é que dois vetores são iguais? V1, melhor, o U e o V são iguais, se somente se, né, se a condição é necessária e suficiente, se as componentes são iguais. Se o x1 foi igual ao x2, e o y1 foi igual ao y2. Isso aqui é a condição para igualdade. Aqui é a nossa primeira operação. A segunda operação é a soma. A gente já viu lá em cima, eu iniciei ela de forma indireta já, que é fazer U com mais V, é você somar componente a componente. Seria V1, Y1, mais x1, Y1, x2, Y2.
E a soma aqui vai me resultar em x1 mais x2. E a segunda componente é y1 mais y2. Certo? A diferença, a gente viu lá que é um caso específico de uma soma, que é uma soma pelo oposto. Então, seria U menos V, né? É simplesmente você pegar o vetor U, que tem componente x1 e y1, menos nosso componente aqui, V, que é x2, y2. Então, a resultante aqui vai me dar x1 menos x2, y1 menos y2. Certo? Essa é a diferença. E o terceiro, é a quarta, na verdade, né? É a multiplicação por escalar. Você tem alfa pertencente ao reais aqui, é o nosso escalar, e você tem o V, né? Então, alfa vezes V... Professor, Oi, pode falar. uma dúvida. Aqui na diferença o senhor colocou x1 vezes y1, não é isso? Menos x2 vezes y2. Só para confirmar. É Isso, isso, né? é x1 menos x2, e a segunda componente é y1 menos y2. E alfa vezes u, sendo que u é nosso vetor e alfa é nosso escalar, vai ser simplesmente alfa vezes x1 y1, né? E você vai multiplicar, distribuir esse componente em cada uma das o escalar em cada uma das componentes. Então ficará aqui alfa x1, alfa y1. Certo? Essa é a multiplicação por escalar. Então essas são as principais propriedades que você vai ver em relação aí à soma de vetores. No R2, a gente vai ver que no R3 não vai mudar muito, basicamente vai entrar mais uma componente lá depois, mas em relação às operações é isso. Aqui agora em relação ao R3, como eu falei para vocês, agora eu tenho o espaço tridimensional. Então o que eu vou fazer aqui? Também vou apagar aqui, depois você pega lá. Agora eu vou ter o nosso, tá aqui, né? Nosso espaço. Deixa eu ver mais ou menos aqui, assim, pronto. Esse cara aqui, ele vai me dar 3 semi-retas, né? E vai me dar a abscissa, vai me dar coordenada, e vai me dar aqui as cotas, né? Nosso espaço aí tridimensional. Então, qualquer ponto que você dá nele aqui, né? E vai ter 3 componentes sempre. Vai ter o nosso x, vai ter o nosso y e vai ter o nosso z. E esse cara aqui, se você partir da origem, sempre determina um vetor. Então, aqui, quando eu passo da origem até ele, até aqui, pronto. Esse cara aqui é um vetor, né? Posso chamar de U, mas além disso, se perguntar quem são as coordenadas do vetor U, são justamente x, y, z aí, dado no espaço. Olha aqui um exemplo, por exemplo, aqui, né? Eu vou tentar respeitar o desenho. Na nossa direção, né, saindo do plano positivo, entrando no plano negativo. Para a minha esquerda aqui é negativo, para a direita positivo, para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, respeitando aqui o nosso desenho, vou tentar traçar um vetor que vai ter a seguinte componente. Então, esse cara aqui vai ter a abscissa, jogar ele para frente, positivo, então pode ser que é 4. Vai ter ordenada, esse cara aqui, ó, jogando ele para a minha esquerda, então vai ser ordenada negativa, menos 2. E as cotas, né, o z, jogando para cima, vai ser positivo, pode ser que é 3. Então, esse 4 menos 2 e 3, além de representar um ponto no espaço, para a gente, representa também um vetor que sai da origem do sistema, que vai até ele aqui, ó. Pronto. Esse vetor aí é o nosso vetorzinho, né, que sai da origem do sistema e vai até o ponto 4 menos 2 e 3 e representa para a gente um vetor no R3. Certo? Então, esse cara aqui é o nosso R3. Aí só para formalizar, né, o que seria o R3, porque como eu escrevi lá no R2 lá, vou colocar também aqui, o nosso R3, ele é um conjunto de todos os pontos x, y, z, pertencente aos reais, tais que
XYZ, né? Ele é nosso ponto, né, no nosso R3. Chama de terno aí, alguns livros chamam de terno, né, no R3, só que a gente está no R2 é o par, no R3 é o nosso terno, mas geralmente a gente chama só de ponto, né, tanto um como o outro, um com 2 componentes e outro com 3 componentes, certo? E também vai valer todas as operações que a gente fez com o R2, só que agora com 3 componentes. Eu vou ter igualdade, então, deixa eu fazer aqui, pegar 2 vetores, o componente x1, y1, z1. O v é x2, y2, z2, né? Então, 2 vetores aí do nosso R3. E vai valer as propriedades. Primeiro, a igualdade. Quando é que são iguais? U e v serão iguais, se somente se x1 for igual a x2, y1 for igual a y2 e o z1 for igual a z2. Essa é a condição para igualdade. Soma. Deixa eu pegar mais embaixo. Aqui, U com mais V vai respeitar a mesma soma trivial do R2, só com mais uma componente. Então, aqui será x1 mais x2, y1, y2, z1 mais z2. Essa é a soma. A diferença, eu vou colocar logo direto, você vai observar que vai valer. Então, aqui eu só posso colocar mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos e mais ou menos. Também vai valer a diferença por esse caso. E a multiplicação por escalar, o nosso alfa, né, pertencente ao reais, vezes U. Esse cara aqui vai me dar alfa vezes cada uma das componentes. Como eu chamei de U, x1, y1 e z1, aqui vai me dar alfa x1, alfa y1 e alfa z1. Pronto. Então, essas são as 4 propriedades fundamentais que a gente está vendo aí, que a gente vai ver, né, para estar utilizando as operações, certo? E aqui, vetores paralelos. A gente viu a ideia geométrica, né, quando é que 2 vetores são paralelos, quando isso é retas componentes lá, ou retas supostas também são paralelas. Vou fazer um desenho aqui para a gente ver. Aqui, vou fazer grande aqui para entender melhor. Vou fazer lá do início da nossa ideia. Imagina que aqui tem nossa reta, ela se estende de forma infinita aí, né? Então, aqui é só uma parte dela, mas eu considero como uma reta. Eu sei que lá para a definição, quando eu coloco um sentido nela, ela possa ser uma reta orientada. Deixa eu mudar de cor aqui. Quando eu coloco o sentido nela, pode ser uma reta orientada. E quando eu determino um início e um fim, né, ela passa a ser um segmento orientado que, no final das contas, representa para a gente um vetor. Então, esse cara aqui, eu vou chamar ele de U, o nosso vetor aí. E a gente viu, como eu falei, que elas são... dois vetores são paralelos e só as retas supostas são paralelas. Então, não vai existir outra reta aí. Eu vou tentar fazer igual aqui. Que é... Deixa eu ver... Aqui. Não. Aqui. Pronto. Então, tem outra reta aí. Eu vou dar até nome para ela. Chamar essa reta aqui de L. E essa aqui de cima, eu vou chamá-la de R. Certo? São duas retas que têm a mesma direção. E por cima delas, vai traçar novamente um vetor. Então, aqui eu vou ter... Deixa eu fazer essa outra cor. Vou ter o início. Eu vou ter aqui um fim. Que vai me dar um sentido. Chamar de V. Então, simplesmente pelo fato de U e V terem a mesma raiz oposta, pode dizer que U... Deixa eu em preto aqui. U é paralelo a V. Isso aqui é a notação de quando dois vetores são paralelos aí, certo? Pode ser reta coincidente, que no caso de fato são coincidentes, né? Uma reta pode estar em cima da outra. Pode ser que os vetores estejam em sentido opostos, mas é importante que sejam aí de mesma direção. E nessa definição aqui, desse final, ele fala em vetores paralelos, né? Que dois vetores são paralelos se existir uma constante, né?
uma razão entre eles, né? Uma constante de proporção. Porque mas é o seguinte, esses caras aqui, ó, U e V, vai existir vários casos. Eu posso dizer que U é igual a V, eu posso dizer que U vai ter a mesma direção de V, mas pode ter sentido oposto. Ou pode dizer que U pode ter o mesmo sentido, mesma direção, mas pode ser menor que V, e assim por diante, né? São vários casos aí. Então acontece o seguinte, lá na frente a gente viu que se eu multiplicar um escalar por um vetor U, esse cara aqui me dá outro vetor que eu chamei de V, certo? Na definição aqui eu coloquei K, então vou deixar como está na definição K, vou deixar K. Então aqui vai ser um K. E de fato, se eu tenho essa condição aqui, se o meu V for K vezes U, ou U vezes K vai ser igual a V, significa que o U, isso aqui implica que o U ele é paralelo a V, né? Essa aqui é a condição. Aí, no caso, você pode observar isso, os dois casos, para R2 e R3. Bora fazer aqui. Primeiro, para R2. Para R2, eu sei que todo vetor ele tem componentes, né? X1, Y1, e eu vou chamar aqui de V. Ele vai ser X2, Y2. Aí supõe o seguinte, você dá dois vetores lá no R2, aí você pergunta, como é que eu sei que esses caras aí, eles são paralelos? Né? Simplesmente, algebricamente. Geometricamente a gente viu, né, a condição, tem que ter retas paralelas, mas algebricamente tem que ter uma condição. E essa condição aqui, né, só como fosse dividir a parte algébrica da parte geométrica. Então, como é que eu provo que esses caras são paralelos? Então, por definição, vai ter um K vezes U, vou mudar de cor aqui, diferente. Esse cara aqui é igual a V. Esse aqui é K vezes. Mas quem é o meu U em relação aos componentes? É o X1, Y1. Isso aqui vai ser igual a X2, Y2, que são os componentes do V, né? Por sua vez, vou fazer as operações aqui que a gente já viu. Primeiro é a multiplicação, né, do escalar no vetor. Você vai distribuir o escalar em cada componente do vetor. Então aqui vai ser K vezes X1 e aqui vai ser K vezes Y1. E aqui vai permanecer na X2, Y2. Aqui eu estou afirmando o seguinte, eu estou afirmando que os dois vetores, que esse K, X1, K, Y são iguais. Significa que vai atender a condição também de igualdade, que a gente viu lá em cima, né? Que quando é que dois vetores são iguais? Quando suas componentes são iguais. Então aqui vai ficar o seguinte, e vai me dar aqui K, no caso aqui K, X1 é toda a componente, né? Todo esse cara aqui é uma componente, tudo isso aqui é uma componente. K vezes X1 tem que ser igual a X2. E, por outro lado, né, o K Y1 tem que ser igual a Y2. Aqui travou minha caneta. Y2. Então, aqui, ele vai me dar duas equações, né, pode dizer assim, que eu posso tirar quem é esse meu K. Então, isso aqui implica, tanto na equação 1 e equação 2, o meu K ele será igual. Ó, na primeira aqui, vai ser, quem é K? Vou passar dividindo ali o X1, então vai ser X2 dividido para X1. E na equação 2, quem é meu K? O meu K ele é Y2 dividido para Y1. Então, isso aqui significa, né, se a gente for olhar a questão aí dos números, que existe uma constante de proporção entre dois vetores para que eles sejam considerados paralelos. Então, bora fazer aqui um exemplo, primeiro bem trivial para a gente ver. Pegar múltiplos, né? De cara, se eu pegar vetores múltiplos, aí eu sei que eles serão paralelos de fato. Né?
Vou pegar aqui um vetor U no R2, 2 e menos 1, esse cara aí, né, abscissa 2, coordenada menos 1, e eu vou pegar outro vetor, um vetor V, 4 e menos 2, certo? Tá, eu quero ver que são paralelos, que de fato são, né, um A é o dobro do outro, mas além disso, né, existe uma constante de proporção entre eles, né, que é esse K. Simplesmente eu vou dividir, né, as componentes correspondentes, e se permanecer o mesmo K, o mesmo valor, a mesma constante, significa que são paralelos, que de fato o que está acontecendo aqui. Então aqui eu vou ter que 2 dividido para 4, aqui vai ser meio, e menos 1 dividido para menos 2, esse cara também aqui, ele é meio, que é a nossa constante de proporção. Então, de fato, existe essa constante entre os dois, né? Simplesmente pela construção como eu fiz, né, que um é o dobro do outro, são vetores paralelos. Então, eu posso afirmar aqui que U é paralelo a V, certo? Outra questão que também pode surgir é quando tem mais componentes. Pode ser que tenha aí um vetor do R3, um espaço maior que R3, geometricamente não vai fazer sentido para a gente, né? Se caso surgir a dúvida aí, vai ter também o nosso R3. O R3 vai ser o mesmo processo. Eu vou ter dois vetores, x1, y1, z1, e o v aqui, que eu vou chamar de x1, y1 e z1. Se eu quero mostrar que esses caras são paralelos, tem que existir a nossa constante de proporção, que vai manter na razão aí entre as componentes. x1 sobre... Aqui é 2, né? Desculpa. Aqui é tudo 2. x2, y2. Aqui é x2, y2, z2. Então, vai manter. Então, aqui é x2. Y1 por y2 e z1 por z2. Se você fazer a razão entre as componentes e manter a proporção, significa que são paralelos. Pode existir mais? Pode, né? Mas para a gente geometricamente não vai fazer sentido. Algebricamente vai, depois a gente vai ver, né? Digamos o R4, vai ter lá um vetor que vai ter 4 componentes, x1, y1, z1, colocar T1 aqui, a quarta, e um V que vai ter x2, y2, z2, t2, certo? Mesmo processo. Quero mostrar que são paralelos, vai existir uma constante de proporção entre eles aí, que vai manter a razão. No caso, tem que manter o sentido, né? Ou de U para V ou de V para U. Tanto faz, vai ter a mesmo sentido. Pode A falar. proporção entre eles tem que ser sempre idêntica, né? Porque, por exemplo, se aqui fosse 2, 4, 1, 2, aqui fosse 3, 9, seria proporção, mas não seria de proporção de meio. Aí não seria paralelo, é isso? É verdade, exatamente. Tem que manter a proporção. No sentido, se você está fazendo de U para V, de V para U, tem que ser a mesma proporção, mesmo valor para todos. Entendi. Se tivesse 3 por 9 é por proporção, mas como não daria meio, não seria paralelo. Essa seria a minha dúvida. Aí a pergunta que apareceu ali, ó, minha ordem nessa constante proporção pode ser 2? Pode, porque no caso vai só inverter o sentido, né? Então, fazer de V para U, de V de U para V. É importante que quando você fizer a razão entre as componentes, que mantenha a mesma para todas. Então, aqui, como eu falei, ó, se tiver um R4, você vai fazer razão, né? Nesse caso, eu fazer o contrário, eu fazer de V para U. Acho que foi essa dúvida que apareceu. De V para U também tem que manter. Então, aqui tem que ser x2, x1, y2, y1, z2, z1, t2, t1. Vai manter, certo? E assim por diante. Para um espaço n-dimensional, o Rn. No caso, o meu U aqui vai ser um vetor de n dimensões, então vai ter x1. Eu vou colocar o seguinte, vou mudar, para ficar mais sentido.
não vou ter mais letras, eu vou colocar tudo x, depois tudo y, tá? Só para dizer que tem n componentes aí. Vai ser x1, x2, x3, xn. E vai ter lá nosso v, né? y1, y2, y3 até yn. Um vetor de n componentes aí, certo? Como eu falei, geometricamente não faz muito sentido, mas algébrico faz. Você vai poder fazer todas as operações, soma, multiplicação, igualdade, a diferença, e também encontrar uma constante de proporção entre eles, se caso existir, né? Se não existir, é porque não são paralelos, né? No caso aí, ou os vetores são, eles podem se intersectar em um ponto, né? São vetores que se intersectam, ou ainda são vetores reversos, né? Que pode ser que cada um pertença a um espaço diferente aí, mas esse é outro caso que a gente vai estudar. Certo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que por hoje é isso que eu queria falar para vocês. Fechar essa parte aí de vetores. A questão geométrica e a questão algébrica, pelo menos a parte inicial, para você fazer as primeiras continhas lá do exercício. Eu acredito que você fazendo bastante coisa já com essas contas. E também, se você conseguiu o acesso dos livros aí, tem bastante material. E é isso. Perguntas, alguma coisa em relação ao conteúdo? Não, professor. Tá, em relação à aula, eu tô gravando, inclusive deixa eu parar logo aqui.